Ainda a nossa primeira revisão do sistema digestório. Sou o professor Davi e hoje vou falar de forma fácil sobre os aspectos gerais do sistema digestório. Se você ter alguma prova nessa semana ou quer apenas fixar o assunto, fica aqui comigo, tá bom? Vamos lá? Para começar, podemos dizer que o sistema digestório terá uma porção superior e outra inferior. E são essas estruturas que compreendem o sistema. Inclusive, em alguns lugares encontramos como trato gastrointestinal ou digestivo. Em geral, esse sistema é responsável pela ingestão, digestão dos alimentos, da absorção dos nutrientes e, por fim, da eliminação ou excreção dos resíduos que não foram consumidos. Vamos lá para um exemplo bem rápido. Você vai em uma lanchonete e come aquele hambúrguer gostoso, com muito bacon, ovo, carne e mais outras coisas, né? Aquele podrão, como é chamado na minha cidade. E para equilibrar, coloca uma cebola, uma alface, tomate, que é importante, viu? Só que para chegar em nossa cavidade abdominal, ele precisa ser ingerido, participar do processo de mastigação, deglutição, digestão, absorção e no final ocorrer a eliminação. Mas o que seria, né, esse processo de digestão e de absorção? Onde ele ocorre? Isso a gente vai ver, né, durante nossa aula. Mas posso adiantar que o processo de digestão é quando é, o alimento ele é transformado em compostos menores, que possam ser agora absorvíveis. Já a absorção ele acontece quando os compostos menores, advindo da digestão, que são as moléculas mais simples, atravessam e passam das paredes do sistema digestório para a corrente sanguínea e a linfa, para participar do metabolismo celular. Já que esses nutrientes absorvidos eles serão levados para as células. Voltando aqui para a imagem maior ao lado, quando a gente observa, o que a gente consegue ver? Me falem, a gente consegue ver o que todo esse trato, né? A gente consegue ver todo esse canal alimentar e suas estruturas anexas ou acessórias, como queiram chamar, como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, além dos dentes, da língua e das glândulas salivares, que terão alguns papéis importantes, tá bom? Então, nesta primeira região aqui, a gente vê o que? A cavidade oral, que é justamente a boca. E ela é considerada a primeira porção desse sistema. É onde ocorre a degradação do alimento, já que os dentes vão cortar e triturar aquele hambúrguer, que falei no exemplo, para transformá-lo em pedaços menores. Daí entra a participação agora da saliva, que vai umedecer, lubrificar e iniciar o processo de digestão, com uma enzima chamada de amilase, responsável pela degradação do amido. Mas de onde vem essa saliva, professor? Então, ela é produzida pelas glândulas parótidas submandibular e sublingual, ou seja, por essas glândulas salivares. Por fim, a língua ela vai fazer o que? Misturar todo esse alimento, que vai agora ser transformado em bolo alimentar para ser deglutido e levado ao esôfago. E só que antes de chegar ao esôfago, né, esse alimento ele passará pela faringe, que é essa estrutura aqui, que ela é também em comum tanto com o trato digestório quanto o trato respiratório também. E ao chegar no esôfago, o alimento é levado ao estômago. Mas para que ocorra, né, essa condução do bolo alimentar da faringe do esôfago, né, até o estômago, é importante que ocorra o movimento que a gente chama de peristáltico,
que são contrações musculares nesse órgão que chamamos de peristaltismo. Esse esôfago, ele também é dividido em três porções, né? Três segmentos, que é o esôfago cervical, o torácico e o abdominal. É bem fácil. Inclusive, aconselho a vocês a assistirem outro vídeo do canal que demonstra a anatomia radiológica dessas estruturas, tá bom? Voltando ao assunto agora, quando o bolo alimentar ele chega a essa estrutura aqui, que é o estômago, ele é macerado e parcialmente digerido. Agora a gente deixa de chamar ele de bolo alimentar e passamos a chamá-lo de quimo. E é nesse estômago onde vai ocorrer a digestão química, né, através de enzimas digestivas, tá certo? Que a função dela, né, essas enzimas digestivas é de fato hidrolisar as macromoléculas, que são as proteínas, o amido e os lipídios, em moléculas menores, que são os aminoácidos, o açúcar simples e o ácido graxo, pela ação do suco gástrico, tá bom? Que esse suco gástrico ele é composto tanto por enzimas, né, água, sais minerais e ácido clorídrico, que é aquele que a gente chama de HCl, né, e a principal substância desse suco gástrico a gente chama de pepsina, tá bom? Que é uma enzima que ela quebra as longas proteínas em peptídeos menores. São essas micromoléculas que agora vão poder ser absorvidas através das membranas do sistema digestório, ou seja, pelo intestino, para a corrente sanguínea. Ao sair do estômago, aquele hambúrguer que falamos, ele será transportado para o intestino delgado. Nada mais é que um tubo longo, né, que ele é dividido em três regiões, como podemos ver aqui na imagem. Então, a gente vai ter a porção inicial, que é o duodeno e a menor, com 25 centímetros aproximadamente, o jejunum com 2,5 metros e o ilho 3,5 metros. Mas isso vai depender do biotipo da pessoa. O local onde agora a digestão ela é finalizada e ocorre a absorção dos nutrientes. Vai ser justamente nesse intestino, tá bom? Só que essa digestão ela conta com a participação de algumas enzimas que será produzida no pâncreas, que vai ser liberada, né, no duodeno, tá ok? E também pela bile que vai ser produzida no fígado. Eu acabei passando a imagem, inclusive vocês chegaram até a ver o pâncreas, né? Mas a gente vai chegar a falar um pouco melhor dela agora, porque vamos esclarecer mais sobre os órgãos acessórios. E aí a gente pode ver o pâncreas, que ele é considerado uma glândula mista, que é do nosso corpo e que pode ter uma função como endócrina, também uma função exócrina, ou seja, ela é capaz de produzir alguns hormônios, como a insulina, que ela vai ser responsável pelo controle do nível glicêmico do sangue, e também de produzir o suco pancreático, que vai ser lançado no intestino, especialmente no duodeno, tá bom? Sendo esses considerados o papel exócrino. E aí, esse suco pancreático, ele possui alto teor de bicarbonato. Mas para que, professor, esse bicarbonato? Ele precisa para atuar na neutralização da acidez do quimo, já que no estômago a acidez é muito alta, tá bom? Além de além de participar da digestão de proteínas, com a ação de algumas enzimas, como a tripsina, também de carboidratos, como a amilase pancreática, de triglicerídeos e também de outras gorduras, como a lipase pancreática e ácidos nucleicos pelas nucleases. Então, a gente vai ter essas enzimas atuando, tá bom? Aqui teremos o fígado, que ele é considerado o maior órgão sólido do corpo. Ele vai estar ocupando uma das
ou melhor, ela está ocupando maior parte do quadrante superior direito, e sua função é a produção da bile, né, que é composta por diversas substâncias, como sais biliares, colesterol, água e bilirrubina. Essa bile ela é essencial para a digestão, tá certo? E para a digestão, né, tanto das gorduras quanto de algumas vitaminas. Então, se a gente comer aquele hambúrguer gostoso que eu estou falando aqui toda hora, levará ao estímulo para a produção dessa bile, para digerir aquelas gorduras. Mas daí vem aquela pergunta, né, professor, né? E se a bile não for necessária naquele momento para a digestão? Então, ela será armazenada e concentrada, né, para o uso na vesícula biliar no futuro. Ou seja, essa bile será armazenada na vesícula biliar antes de ser direcionada para o intestino delgado, aonde chegará pela papila maior do duodeno, ou também podemos chamar de papila de Vater. E esse caso, né, outra pergunta, né? Esse caso, a excreção da bile, se não houver, na verdade, a excreção da bile por causa de alguma patologia, como um cálculo renal, o que acontece? Provavelmente irá ocorrer o acúmulo dessa bilirrubina e a presença de icterícia. E para quem não sabe, essa bilirrubina ela também é produzida pelo fígado. E essa bilirrubina ela é resultado da filtragem de glóbulos vermelhos, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. Voltando agora a esse intestino, agora teremos o intestino grosso, como podemos visualizar aqui, que é responsável pela absorção, né, de água e sais, tá bom? E a progressão do material que não foi digerido durante o trato digestório. É, para, é, para esse, na verdade, o que não foi digerido para, enfim, né, a gente caminhar para o reto e o ânus para sua eliminação. O que não foi finalizado, né, como a gente diz aqui. Progressão do material não digerido. Então, consequentemente, esse material que não foi digerido vai ser o que? Excretado, tá bom? Vai ser eliminado. E aí, o quimo não vai mais ter esse nome, tá bom? Então a gente deixa de chamá-lo de quimo e agora será chamado de quilo. Só que precisamos também identificar algumas partes desse intestino, não é isso? Então, vocês acham que de fato é fácil? É bem tranquilo, sim. Mas não é apenas isso. Então a gente vai ter algumas regiões, né, anatomicamente falando do intestino grosso, que é importante a gente salientar, tá bom? Então a gente pode ver aqui a porção do intestino grosso, né, abaixo da válvula ileocecal. A gente não consegue visualizar aqui na imagem, mas eu posso falar, né, que vai ser uma área de conformação similar a um saco. E aí ela vai ser chamada de seco, como a gente pode ver aqui na imagem. Aqui a gente também consegue ver o apêndice vermiforme, que ele é unido à região póstero-medial deste seco. E a porção vertical do intestino grosso, ele está localizada acima do seco e é chamado de colo ascendente, que junta-se ao colo transverso na altura da flexura hepática direita. E o colo transverso, ele também junta-se ao colo descendente, só que na altura da flexura esplênica esquerda. E esses nomes dessas duas flexuras cólicas, tanto a hepática quanto a esplênica, o nome é baseado de acordo com a sua localização, que um está próximo ao fígado e o outro está próximo ao baço, respectivamente. O colo descendente, ele continua como colo sigmoide, em forma de S. Nessa imagem a gente não vê isso muito bem, porém, em outras imagens que vocês podem procurar, vocês vão ver o formato de um S bem apresentado.
que está localizado justamente nesse abdômen inferior esquerdo. E aí a gente segue para o reto, não é isso? Que tem aproximadamente um tamanho de 15 centímetros finais desse intestino grosso e por fim terminando no ânus. Então, o sistema digestório, de uma forma geral, ela é bem simples de ser entendido, ainda mais porque que se trata de um resumo, tá bom? Mas pegando certos pontos, a gente vai ver que ele é muito mais amplo, ele é muito mais específico, ainda mais quando a gente for falar da absorção dos nutrientes no intestino, no qual podemos fazer um vídeo posteriormente e explicar sobre isso. Mas até o momento, me diz aí, ficou alguma dúvida? Caso tenha alguma pergunta, é só deixar aqui abaixo nos comentários que em breve, assim que possível, eu vou responder, tá bom? Então, meu muito obrigado por ter assistido até aqui e se gostou do conteúdo, se inscreva, né, clicando aqui abaixo. Não se esqueça de curtir, de comentar e compartilhar para ajudar o canal a crescer e ter mais conteúdo. Até a próxima e tchau, tchau.